Olá, eu sou o Felipe Neto e hoje eu tô gravando um vídeo completamente diferente. Fazendo eu literalmente o vídeo daquela série que eu falei que eu ia fazer de falando mal de youtubers. E hoje eu já falei tudo antes. Agora eu vou falar do Felipe Neto. Ele tá fazendo um vídeo de as pessoas que não gostam dele mandando mensagem pra ele responder as perguntas. Então bora ver aqui. Manda esse vídeo pra essa pessoa. Ele tá falando. É muito importante pra gente, e se eu falar uma coisa e ele já falou, é por causa que eu não tô escutando o áudio, porque o meu fone estragou. Weizadas. Eu vou manter as arrobas, né? Já que eu desafiei publicamente, eu acho que as pessoas concordam em aparecer, né? Por que sua mudança de posicionamento político tão rápido? Um vídeo antigo seu, de uma época em que todos gostavam de você, dizendo que odeia o Lula e que ele é ladrão, corrupto e etc. Hoje vemos você o maior lambedor de saco que o Brasil já teve do 9 dedos. Olha, frango, dizer que a minha transformação foi rápida é você de fato não ter a mínima dimensão do que aconteceu nos últimos 14 anos na minha vida. E tudo bem você não ter a mínima dimensão, você não tem obrigação nenhuma de saber da minha vida. Mas você comenta sobre a minha vida. E o que eu acho curioso em muitas pessoas que me detestam e que espalham essas mentiras é que elas não acompanham o que eu faço, elas não acompanham coisas que eu digo, mas elas têm certeza sobre quem eu sou. Então vamos lá. Dizer que eu saí de crítico do Lula para apoiador do Lula rápido é uma grande mentira. E, inclusive, isso tá sim registrado no livro Como Enfrentar o Ódio, que abriu ontem a pré-venda, inclusive. Dentro desse livro tem essa trajetória. Por quê? Por que eu parei de xingar, atacar, condenar e criticar Lula, Dilma e PT e fiz campanha pro Haddad em 2018 e pro Lula muito mais veementemente em 2022? Esse processo levou muitos anos. Pra você ter uma ideia, eu começo a atacar o PT, a Dilma e o Lula assim que eu começo no YouTube, em 2010. E eu só vou fazer a minha primeira manifestação positiva pro PT, ainda que cheio de dedos, falando, olha, vou votar no Haddad infelizmente, ou seja, minha primeira menção positiva ao PT foi dizendo infelizmente, em 2018. 8 anos de história. O meu ódio à esquerda, ele perdurou ali pelo menos até 2016, 2017, 2018. E essa transformação foi acontecendo a partir desses anos, com muita leitura, com muito estudo e compartilhando esses estudos e leituras com as pessoas, principalmente pelo Twitter. E de todas as maneiras que eu pude, eu tentei continuar odiando a esquerda, o Lula, o PT, a Dilma, mas isso se tornou uma tarefa praticamente impossível quando eu comecei a estudar a Operação Lava Jato, que também está nesse livro. Quando eu comecei a ver os crimes cometidos na Operação Lava Jato, as ilegalidades, os escândalos que estão nesse livro e que você vai entender, eu comecei a perceber que não é que o Lula é santo, não existe santo, mas o que foi feito foi ilegal, foi criminoso, e não se sustentava. A partir do momento em que eu comecei a enxergar um pouco mais da história brasileira e de que forma ela tinha sido construída, eu entendi que eu tinha passado todos esses anos da minha vida equivocado. Mas eu não me tornei um apoiador cego do Lula, isso é outra mentira. Você dizer que eu sou o maior lambedor de saco do 9 dedos diz mais sobre o seu desconhecimento do que sobre a minha postura na internet. Eu destaco coisas positivas do governo que precisam ser destacadas, sem dúvida nenhuma. Como, por exemplo, o fato de que, quando Lula foi eleito, o Bolsonaro deixou esse país com 33 milhões de pessoas em situação de insegurança alimentar, sem saber se teriam comida até o fim do dia ou para os próximos dias. 33 milhões de brasileiros. E o que foi comprovado pelo IBGE é que apenas no primeiro ano de governo, do novo governo, 13 milhões dessas pessoas saíram da situação de insegurança alimentar. A economia do Brasil já saltou e voltou ao top 10 de economias mundiais. A inflação sob controle. Então, quando tem aspectos positivos, sim, eu posto. Eu acho que é importante sim, principalmente nesse enfrentamento à extrema-direita. Mostrar que o Brasil não está virando uma Venezuela, mostrar que o Brasil não está flertando com uma ditadura comunista, como eles gritaram o tempo inteiro nas eleições que iria acontecer. Porém, e isso é fundamental, coloca no Google agora, Felipe Neto critica Lula. Agora, faz essa pesquisa você, tá aparecendo na tela. A quantidade de vezes em que eu já critiquei o Lula desde que ele foi eleito. Dizer que eu defendo o Lula com unhas e dentes sobre qualquer assunto é mentira. Quando ele, junto com a extrema-direita, passou agora o projeto que taxou as blusinhas, eu estava lá criticando.
Mas você não viu, porque isso os bolsonaristas não publicam nos grupinhos de ódio do WhatsApp nem nas páginas de Facebook. Você não fica sabendo. Mas quando eu elogio, qualquer elogio que seja, sai em todos esses sites para impulsionar o seu ódio contra mim. Então você fica com o que a gente chama de viés de confirmação. Você só sabe aquilo que abastece o seu ódio contra mim. Mas você não vem aqui me seguir para saber a verdade sobre mim. Eu já fui acusado de romper com o Lula pelo menos umas 20 vezes desde que ele foi eleito. E eu acho que isso deveria te dizer alguma coisa. Vamos para outra pergunta? Então vamos lá. Alvarez, por que você é tão hipócrita e vive se contradizendo? Por que você é tão imundo? Olha, Alvarez, eu acho que é muito importante que você escute isso. Eu tomo em média de 2 a 3 banhos por dia, tá? Mínimo 2. Eu não passo nem um dia sem tomar 2 banhos. É de lei, o de manhã e no final da tarde. Se eu sair, seja pra jantar ou alguma coisa, muitas vezes eu ainda tomo um banho quando volto pra casa. Eu sou muito cheirosinho, então eu tô longe de ser imundo. Isso é uma fake news. E sobre hipócrita? A acusação de hipocrisia, ela normalmente está atrelada a uma acusação de mudança de opinião. Mas mudança de opinião não é hipocrisia. Mudança de opinião é apenas uma mudança de opinião. Se você mantém a mesma opinião que você tinha com 15 anos de idade, você mantém até hoje aos 45, sem mudar nada, parabéns, você é uma pessoa horrível. Você não evoluiu, você não aprendeu, você não leu, você não mudou nada. Eu fui mudando de opinião sobre muitas coisas. A questão é que eu sou uma figura pública desde os meus 22 aninhos de idade. Eu tenho 36. As minhas mudanças de opinião foram sendo observadas, foram sendo comentadas. Imagina se tivesse uma câmera em você desde que você tem 22 anos. Não sei qual a sua idade agora. Quantas vezes você poderia ser acusado de hipocrisia na vida? Agora, existem acusações de hipocrisia que são falsas e são manipuladas para te fazer me odiar. Várias delas também estão relatadas no Como Enfrentar o Ódio. E sim, é óbvio que eu tô usando esse vídeo para divulgar o meu livro. E sim, a pré-venda já começou. E se você comprar na pré-venda, você vai ganhar 1 mês grátis do Clube do Livro Felipe Neto. Ou seja, custa R$ 69,90, sendo que você vai ganhar 1 mês grátis do Clube do Livro. Quase ganha o valor do livro de volta. Além de ganhar mimos, um marcador de livro personalizado, a bandeira que ficou linda, uma bandeira comemorativa que vai ser só para quem comprar na pré-venda, tá? O link da pré-venda do livro tá aqui e a pré-venda tem data para acabar. Se você não comprar na pré-venda, você não vai receber esses presentes e mimos, tá bom? Não esquece, link aqui embaixo, quem quiser garantir o seu. A acusação de hipocrisia que muitas vezes eu recebo, ela é manipulada, e eu te provo. Por exemplo, eu fiz uma publicação onde eu falei sobre uma deputada bolsonarista que gosta muito de usar uma coroa de flores na cabeça todos os dias, o tempo inteiro, em todas as idas dela à Câmara, todo o trabalho, em todas as publicações no Instagram, sempre com a coroa de flores na cabeça. Essa coroa de flores, ela pode ser interpretada, principalmente na Europa, como uma alusão ao regime nazista, uma alusão positiva. Eu não tô dizendo que é, eu tô dizendo que pode ser. Diz ela que é pelas tradições sulistas que são vinculadas a tradições alemãs. Mas eu repito, não pega bem. Essa coroa de flores branca, se você utilizar na Alemanha, e isso é relatado por vários alemães, você muito provavelmente vai ser associado como um apoiador neonazista por uma galera. E aí o que essa deputada fez quando foi falar no Parlamento Europeu? Pela primeira vez, ou talvez, eu não sei se foi a primeira, mas aqui ela sempre usa, ela tirou a coroa de flores e foi pro Parlamento Europeu. Lá ela se recusou a usar. Por quê? Porque ela sabe a conotação que tem aquilo. Eu acusei e mostrei isso para as pessoas. O que a extrema-direita faz de maneira genial para manipular as pessoas a me odiarem? Eles foram buscar uma foto minha em que eu estou com uma coroa de flores na cabeça. Para dizer que eu não posso falar dela se eu também uso coroa de flores. Ora, porra. Eu estou com uma coroa de flores no México, em uma tradição mexicana que não tem nenhuma ligação com a história europeia e que é uma coroa de flores de outra cor, que remete a outra cultura, numa foto que não tem nada a ver com apito de cachorro, que é o que a gente chama, para neonazistas. A ideia deles é sempre tentar, com uma única foto, memetizar o assunto, para viralizar. Ou seja, Felipe Neto falou que usar coroa de flores na cabeça é coisa de nazista. Eu não falei isso. Essa não foi a minha afirmação, mas eles fazem parecer que foi. Pegam uma foto minha com coroa de flores na cabeça, juntam, tá pronto o viral de ódio. Agora todo mundo compartilha pra mostrar que eu sou hipócrita. Usar uma coroa de flores não é nazismo, é o conceito e o contexto. Ela usa o tempo todo. A alusão é constante, é foto de arma, é um monte de publicação controversa, é uma concepção de pessoa
que remete a esses apitos de cachorro, não uma simples coroa de flores. Um outro exemplo aconteceu quando um influenciador agora infantil publicou uma foto de camisa social verde bebendo leite. A camisa social verde, a associação com o leite, ela remete ao movimento integralista brasileiro, que é um movimento com várias conotações semelhantes ao neonazismo. Ele foi popular décadas atrás, hoje em dia nem tanto, mas ainda tem seus remanescentes. Esse mesmo influenciador fez uma postagem com uma foto da filha, chamou de Alemoa. Até aí ainda tem... Ok, beleza. Até aí a gente ainda tenta fazer uma acrobacia mental para conseguir compreender ali e tal. Mas tem um post desse influenciador onde uma pessoa comenta nessa foto da filha dele, elogiando ele como salvador da raça. E ele responde a esse post com um emoji batendo continência. Eu mostro o post bebendo leite com a camisa verde, eu posto a continência pro salvador da raça e falo, é difícil ficar mais claro do que isso. O que a extrema-direita faz? Encontra um vídeo meu desse ano em que a gente tá provando comida, como eu faço nesse canal o tempo todo, a gente prova diversas comidas nesse canal, e a gente experimenta um iogurte de coco. E por coincidência eu tava com a camiseta verde de Friends. Eles pegam o momento em que eu tô experimentando o iogurte, que eu odeio, por sinal, eu faço... E eles postam apenas o recorte. Eu falando que a foto bebendo leite pode ser uma alusão a apito de cachorro para nazistas, pegam a minha foto e falam, Felipe Neto postou foto bebendo leite. Tá pronto o viral, prontinho para as pessoas dizerem que eu sou hipócrita, para disseminarem o ódio. E é mentira, beber leite não te faz um neonazista. É um contexto que pode soar como apito de cachorro para neonazistas. Para quem não sabe, o apito de cachorro é aquele apito que só quem precisa escuta. Se você soar um apito de cachorro aqui, ninguém escuta, só os cachorros. Nessa alusão aos neonazistas é exatamente isso. A pessoa faz um ato que só os neonazistas vão entender e fazer assim. Ha. Então é o ato de fazer aquele símbolo com a mão, né? Que eu não vou fazer aqui porque eles tiram print pra dizer que eu faço. Uma vez eu fui ensinar como é que fazia aquele negócio que eu até esqueci, o negócio aqui no olho que o jogador comemorava gol fazendo. Até esqueci como é que era que fazia. Os caras pegaram o take em que eu mostrava o sinal e falaram: Felipe Neto também faz apito de cachorro pra supremacista branco. Então essa é a distorção que me pinta como hipócrita e você acredita. Por quê? Porque você não vem aqui conferir a versão da história. Mas se você ler esse livro, você vai mudar de ideia. Ou se você simplesmente assistir meu canal por uma semana, que é um desafio que eu te deixo. Vamos pra outra. Rodrigo Rocco. Por que o Botafogo é tão minúsculo? É que ele foi inspirado no seu pai. Vamos pra próxima. Lucas, fã de mecânica dos fluidos. Esse eu gostei, que botou a cara, eu gosto. Você não acha que existe sim uma hipocrisia da sua parte ao questionar o acúmulo de capital e acumular muito capital? Eu já vi você falando que o único motivo de você continuar juntando dinheiro é para tentar mudar o jogo. Mas sejamos sinceros que isso é impossível. Então você apenas acumula dinheiro igual a qualquer capitalista. Mas você age como se não fosse. Mas você definitivamente é. Ô Lucas, eu nunca disse que eu não sou um capitalista. Eu estou inserido numa sociedade capitalista e capitalista eu sou dono de empresa. Em vários momentos da minha vida eu sou o famoso burguês safado. Essa ideia de que eu sou um defensor de uma revolução comunista é uma ideia que foi espalhada por aí sem eu nunca ter defendido. A minha publicação, quando eu escrevi "É preciso questionar o acúmulo exagerado de capital", ela foi cortada. Você sabia disso? Aquela não foi a minha publicação. Eu não escrevi só aquela frase. Por que você acha que eles cortaram o resto do texto? Porque o resto do texto servia para contextualizar o que eu tinha falado. Sabe o que dizia o resto do texto? Que sim, a gente tem que questionar o acúmulo exagerado de capital, mas a gente não pode tratar todo rico como inimigo, porque isso não faz o menor sentido. Até porque Marx e Engels nunca defenderam voto de pobreza. Engels, inclusive, era rico. O que é acúmulo exagerado de capital? Ninguém quer ouvir isso de mim. Porque quando você escuta isso de alguém que é milionário, e isso não é um mistério pra ninguém, não tô falando isso pra me gabar, isso não é segredo pra ninguém, as pessoas dizem que o milionário tá apenas tentando se livrar de ser criticado. Gente, pesquise no Google qual a diferença entre milionário e bilionário, tá? A crítica sobre acúmulo de riqueza não é sobre quem junta dezenas de milhões de reais. É sobre quem junta bilhões de reais, ou dólares no caso. Vocês têm ideia que 5 brasileiros, 5 pessoas, detêm o patrimônio equivalente a 120 milhões de brasileiros? 5. Isso é acúmulo exagerado de capital.
Isso é que está sendo debatido nos congressos nos Estados Unidos, na França, na Alemanha. É isso que a ONU está falando. Ninguém está falando sobre milionário. Ninguém está falando sobre quem tem BMW. Ninguém está falando sobre quem tem mansão. As pessoas estão falando sobre quem tem patrimônios que se equivalem a PIB de país. Esse é o assunto do acúmulo exagerado de capital. Taxação de grandes fortunas é outro assunto. Eu quero ser taxado, já falei várias vezes. Eu me enquadro em grandes fortunas, sem problema. Mas eu não me enquadro no que é chamado hoje definido como um bilionário acúmulo exagerado de capital. A Fabrício Mendonça. Quando você furou a pandemia para jogar futebol, você estava ciente dos riscos de ser descoberto e usarem isso contra você? Fabrício, sim, essa história tá no livro também, tá? Porque ela foi amplamente utilizada para disseminar ódio contra mim. Amplamente. Eu errei sim quando eu fui jogar bola e pedi perdão por isso e não passei nenhum pano. Nenhum. Na época eu não justifiquei, não tentei pedir para as pessoas analisarem por outro lado. Mas agora, que a gente está chegando perto de completar 4 anos desse acontecimento, eu vou sim falar aquilo que eu não falei naquela época. Em dezembro de 2020, que foi quando eu fui jogar bola, os números da pandemia tinham despencado no Brasil. O gráfico está aparecendo para vocês aí. O número de mortes estavam despencando, o número de novos casos estava despencando. Isso criou uma falsa sensação de segurança para a maioria do povo brasileiro. Era uma ilusão. Logo em seguida veio a Omicron, que foi uma variante do vírus que pegou todo mundo e matou mais do que qualquer outro período da doença. Naquele mês de dezembro, eu estava enlouquecendo. Eu não estou exagerando, eu estava enlouquecendo. Eu sentia que a qualquer momento eu ia ter um surto psicótico. Pouco tempo antes eu tinha tido um surto. Alguns de vocês lembram que eu peguei uma máquina de cabelo de barba e saí rapando meu cabelo. Nem máquina profissional era, ficou ridículo. Bota uma foto aqui para as pessoas verem essa tragédia. Aquilo foi um surto, gente. Porque eu de fato estava respeitando o isolamento de maneira psicopata. Aqui, gente, então, a gente chegou no final e agora ele acabou com o vídeo. E era isso, tchau.